Quem aqui veio para ouvir a voz de Deus? Assim como diz esse louvor, né? Nós precisamos tanto ouvir a voz de Deus e para isso nós viemos aqui. E hoje, Deus vai falar ao seu coração em nome de Jesus, se assim você crer. Eu também não posso fazer uma mágica, eu não sou um mágico, eu não sou ninguém que veio persuadir você com palavras de persuasões humanas, não. Eu vim trazer uma palavra que pode quebrantar o seu coração, que pode transformar a sua vida, porém depende de você, abrir o coração para receber em nome de Jesus, amém? Vamos para a Bíblia, povo de Deus? 1 Samuel, capítulo 15. Convido todos vocês a abrir agora a Bíblia de vocês, e você vai entender algo através, dos ensinamentos da Bíblia Sagrada, porque não existe outro manual para nós, não existe um livro, tal coisa, não, é a Bíblia, é a palavra de Deus quem tem que falar ao nosso coração, não é o Alexandre Rios, não é qualquer outro pastor, não são os louvores, é a palavra de Deus que tem que falar ao seu coração. 1 Samuel, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 1, e eu quero que você entenda uma coisinha nessa mensagem. Ela tem um tema que um pastor, um homem de Deus, um amigo meu, ele pregou uma vez essa mensagem, falou muito ao meu coração, e eu senti de compartilhar ela com vocês no dia de hoje, porém o Espírito Santo foi me dando mais algumas coisas, e o tema dessa mensagem é: ou você mata o pecado, ou ele cresce e te mata. Como assim, Alexandre? Hoje não é dia da prosperidade? Sim, é dia de prosperidade, e nós vamos aprender que a prosperidade com santidade é que vale a pena. Tem muita gente querendo prosperar de maneiras que não são santas. Isso daí a gente tem que tomar cuidado, porque é pecado. E se é pecado, e você permanecer com isso na sua vida, isso vai te dar problema lá na frente. 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1, nós vamos ler. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. O que está escrito ali? Ouve, pois, agora, versículo 1, ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. E para isso vocês vieram aqui hoje. Não foi para ouvir o Alexandre Rios. Muito prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Rios, mas vocês não vieram para ouvir as minhas palavras. Vocês vieram para ouvir a palavra do Senhor. E é para isso que eu estou aqui em nome de Jesus. Vamos continuar essa leitura abençoada e vocês vão entender o contexto dessa mensagem. Versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, e como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes. Aqui Deus está dando uma direção. Aqui era um tempo ali, era um período onde o povo de Deus, ele estava batalhando para ter o seu lugar. Jesus ainda não tinha vindo, tá bom? Então, se alguém aparecer para você e falar: não, você tem que matar tal pessoa, não faça isso. Isso daí é um mensageiro do diabo. A Bíblia nos diz em Gálatas 1:8 que qualquer que tente anunciar outro evangelho além daquele que Jesus nos ensinou, isso é anátema, tá? Você não vai matar ninguém, fique em paz. Aqui a Bíblia está nos ensinando algo que era um direcionamento de Deus. E qual foi esse direcionamento de Deus? Vá lá naquele povo e destrua tudo, não poupe nada. Vamos continuar. Não lhes perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até o de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. Aqui o Espírito Santo falou para eles, através da vida do profeta Samuel, que era para dizimar, acabar com tudo. E vocês repararam uma coisinha que está escrito ali? É uma palavra que no contexto da mensagem você vai entender, e eu quero ler ela com vocês. Desde o homem até a mulher, era para ele matar, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito. Por que eu frisei essa parte? Porque aqui, desde os meninos. Menino tem, uma criança assim, tem como ameaçar um povo? Tem como ameaçar um reinado tão grande como o de Saul? Não, não tem. Porém, meninos crescem. Fala isso comigo. Meninos, vamos lá, meninos crescem. Os meninos crescem. E isso pode trazer uma consequência para vocês, que você vai ver que trouxe também para Saul. Olha aqui, não os perdoes. Versículo 4 diz o seguinte: e Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Aqui ele começou a agir, começou a executar aquilo que a palavra de Deus tinha mandado.
Versículo 5. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos e retirai-vos, e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. Assim, os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Aqui eu vou frisar para vocês que Saul ouviu a voz de Deus, ele ouviu aquilo que Deus tinha falado e começou a agir. Ele está fazendo tudo certo até aqui. Ele reparou que tinha um povo ali que não era amalequita, que não tinha por que morrer, e ele falou: é melhor vocês se retirarem daí, porque nós vamos dizimar os amalequitas, e isso pode acontecer da gente também dizimar vocês juntos, então sai do meio do povo. Até aqui, ele estava fazendo certo. Até aqui, até esse momento, ele estava fazendo aquilo que a palavra de Deus falava, e assim é na nossa vida também. Eu falo para vocês, o Espírito Santo manda uma palavra como essa, e você até começa a agir. Porém, fala assim comigo, porém, existe um porém. Olha o que aconteceu com o Saul, ele tirou o pessoal. Versículo 7, e aqui começa a mensagem forte. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que é de fronte ao Egito. Ele cumpriu aquilo que o Espírito Santo mandou. Versículo 8, e tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. E aí, ele fez o que Deus mandou? Não. Ele começou a fazer aquilo que Deus mandou. Porém, Deus falou para matar todo mundo, para tirar tudo aquilo. A partir do momento que ele tomou outra decisão, fala comigo assim, se tornou um pecado. Fala comigo, se tornou um pecado. A partir daquele momento, o rei Saul estava em pecado. Por quê? Porque ele não cumpriu tudo o que a palavra falou para ele fazer. Ele decidiu fazer da maneira que ele quis. Ele decidiu fazer da maneira que, daqui a pouco vocês vão ver que ele vai até envolver o povo, ele quis fazer da maneira que o povo quis. E assim a gente também. A gente começa, Deus dá um projeto para o nosso coração, a gente vai lá, não, gostei. Eu vou pegar um exemplo aqui que não é pecado, tá bom? Só para exemplificar, porque eu não quero de maneira alguma fazer com que você se sinta constrangido por algum erro. Mas, por exemplo, virada do ano, todo mundo fala, não, esse ano eu vou entrar na academia e vou emagrecer, vou ficar forte. E aí chega o começo do ano, você até paga a academia. Vai uma semana, vai 2 semanas, terceira semana você para de ir. Trazendo agora para a palavra, foi isso que ele fez. Ele pagou a academia? Não. Ele começou a executar aquilo que a palavra de Deus ordenou, porém, ele quis fazer da maneira dele e desistiu de fazer aquilo que Deus mandou. Vamos continuar? Vamos lá. Próximo versículo, agora, não, o mesmo versículo ainda. Versículo 8, e tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém, todo o povo destruiu a fio de espada. Vocês repararam uma coisa? Ele tomou justamente quem? O rei, né? Fala comigo, ele tomou o rei. Fala comigo, o rei. Agora eu te pergunto, tinha um trono em Israel. Tinha um trono ali na nação dele. Como vai ficar 2 reis com um trono só? Como vai ficar 2 reis com uma coroa só? Sabe o que a Bíblia nos instrui? Eu quero que vocês leiam comigo aqui. Eu vou passar ali na lateral que fica mais fácil. Mateus 6, 24. Mateus 6, 24. E vocês vão compreender por que tinha 2 reis em um trono só. Isso não vai dar certo. Olha o que diz. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não tem como, não tinha como naquela nação ficarem 2 reis vivos. Não tem como na sua vida você achar que você pode vir para a igreja e se intitular como cristão e guardar pecado no seu coração. Alexandre, mas não é prosperidade hoje, você está falando sobre pecado? Daqui a pouquinho vocês vão entender por que eu trouxe essa palavra segunda-feira da prosperidade. Nos próximos versículos, na verdade o próximo versículo, né? Versículo 9 de 1 Samuel 15 vai dizer: E Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda sorte aos cordeiros, e ao melhor do que havia, e não o quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Você está conseguindo se enxergar na Bíblia Sagrada? O direcionamento de Deus foi, tira tudo o que é pecado. O que ele fez? Ele pegou o melhor que tinha ali das ovelhas, das vacas, dos bois. E assim, né, na nossa vida também? Para vocês entenderem,
ovelha, a vaca, boi, era riqueza. Até hoje em dia é riqueza, né? O pessoal que tem as criações, as cabeças de gado lá, ainda é um pessoal que é próspero, é abençoado. Porém, naquela época, era uma riqueza. Aquilo ali era prosperidade para o povo. Eu não duvido que às vezes eles pegaram até os despojos de guerra, ouro, essas coisas daquela nação. Porém, a Bíblia especifica aqui bois, vacas, cordeiros, tudo isso, né? Por isso que eu trouxe para vocês que prosperar sem santificação não é bom. Às vezes você vai ver uma oportunidade de crescimento. Às vezes você vai ver uma oportunidade de crescer na sua empresa. Só que para isso, ou você vai ter que fazer algo desonesto, ou derrubar alguém que está lá em cima. Deus não quer que você prospere assim. Ele quer que você prospere como? Com santidade. E vocês repararam numa coisa? E Saul e o povo perdoaram a Agag. O pessoal diz aí fora, o pastor Jaime até comentou sobre essa passagem, né? O pessoal diz aí fora que a voz do povo é a voz de Deus. Fala isso comigo. A voz do povo é a voz de Deus. Fala comigo. A voz do povo? Mentira. A voz de Deus, ela não é mutável. A do povo é. Porque um tempo atrás, tal político era bom. Aí veio alguma coisa, tal político ficou ruim. Aí tal pessoa era boa, tal pessoa era um exemplo, tal influencer era uma pessoa que a gente tem que seguir. Aí ela fez uma besteira, não pode seguir não, vamos cancelar ele, como diz aí fora, né? Porém, a voz de Deus ela é imutável. Quero ler com vocês aqui, rapidamente, Jeremias 7, 21. Jeremias 7, 21. Vamos ler aqui. Foi uma passagem que o Espírito Santo me deu no dia de hoje, eu quero passar para vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei a carne, porque nunca falei aos vossos pais no dia que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Aqui Deus está falando, através do profeta Jeremias, que ele não tinha dado nenhuma direção aos pais. Vamos trazer para a palavra de hoje? Deus não tinha dado direção para o povo. Deus não falou para o povo, não, fiquem com as ovelhas, porque vai ser bom, vocês vão prosperar através daquelas ovelhas. Deus não falou isso. Ele não falou com o povo. Deus falou com o rei. Deus, ele não vai falar com a multidão das pessoas que estão lá na sua casa, que muitas vezes nem são cristãos. Deus vai falar com você. E aí cabe você ouvir as pessoas de casa, ouvir as pessoas que querem prosperar de tal maneira, ou ouvir a Deus. Próximo versículo, 22. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz. Eu serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo. E andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Deus, ele tem um caminho perfeito, alinhado, que é através da palavra dele, que a gente vai ficar bem. Porém, se a gente tentar seguir os nossos próprios caminhos, não vai dar certo. Não vai ser legal. Aqui, comecinho do versículo, mas isso lhe ordeno, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Quando você ouve a voz de Deus, ele se torna o seu Deus. Quando você ouve aquilo que ele fala, aí sim ele tem liberdade para ajudar você na caminhada, para ajudar você no caminho. Próximo versículo, olha que coisa linda, eu vou ler com vocês aqui, e eu achei isso muito interessante na Bíblia. Mas não ouviram, nem inclinaram os ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, nos propósitos do seu coração malvado, e andaram para trás e não adiante. Vem aqui, Aloysio, vem aqui. O que eles fizeram? Não ouviram a Deus. Deus tinha dado uma direção, eles não ouviram. E o que eles fizeram? Andaram nos seus próprios conselhos. Um aconselhou o outro: vamos fazer de tal maneira? Vamos fazer de tal jeito? Vamos. Mas Deus falou que não, que era para matar as ovelhas. Vamos pegar aquelas ovelhas para a gente ficar rico? Vamos. E aí, o que eles fizeram? Começaram a andar. Vamos andar? Vamos, vira para lá, vamos andar. Só que eles andaram para trás, anda para trás. Cuidado com a caixa. Quando você anda para trás, você não enxerga aquilo que pode fazer você cair. Foi isso que aconteceu com aquele povo. Foi isso que aconteceu com eles. Eles começaram a andar. Não, está dando certo, estamos andando. Mas estavam andando para trás. Hora ou outra, eles iam cair. Obrigado, Aloysio. Hora ou outra, ia dar ruim. Vamos voltar lá? Vamos voltar lá? 1 Samuel 15. Hoje, vocês vão ler um pouquinho de Bíblia, hein? É bom, né, seu Luiz? Coisa boa. 1 Samuel 15. Versículo
10, diz o seguinte: então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite e clamou ao Senhor. Quem que ficou arrependido de ter levantado aquele rei? Foi Samuel? Foi Samuel que tinha derramado lá o azeite e ficou bravo? Não, foi o próprio Deus. Quando você decide tomar os seus próprios caminhos, andando para trás, Deus ele se arrepende. Deus ele fica, não posso dizer isso, chateado, mas só para vocês entenderem, Deus ele não gosta quando você faz isso. Porque Ele sabe que você vai cair. Ele sabe que esse caminho não é bom. E aí, olha só, próximo versículo, versículo 12. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. E anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. Aqui, o Saul, ele preparou uma coluna para quem? Foi para Deus que ele preparou? Não, ele levantou para si. Era para Deus aqueles animais, aquelas ovelhas? Não, era para ele. Próximo versículo, 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhes disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Olha só que falsidade. Ele olhou ali o profeta vindo: oh, que bênção te receber aqui. Aí você chega aqui na igreja: nossa, a paz do Senhor, meu irmão. Só que só Deus sabe como está seu coração. Você pode até enganar a pessoa que está do seu lado, você pode até enganar a sua esposa, o seu marido, o seu filho, mas a Deus você não engana. Sabe por quê? Próximo versículo, um dos versículos mais fortes de hoje, vai dizer o seguinte: então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este no meu ouvido, e que mugido de vacas que ouço. Vocês entenderam isso? Vamos ler comigo, ó. Então disse Samuel, pode voltar. Samuel: que balido, pois, de vacas, o que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos, e que mugido de vacas que ouço. Sabe o que é isso? É a consequência do pecado de Saul. Era para ter vaca e ovelha ali? Não era para ter, né? Saiba que se tem pecado no seu coração, hora ou outra, ele vai fazer barulho. Ele vai se manifestar. Ele vai aparecer. E não adianta você vir para a igreja, você colocar até mesmo um terno, uma camisa, uma gravata, ou então qualquer coisa, você vir até a casa do Senhor e falar a paz do Senhor para todo mundo. Se tiver pecado no seu coração, hora ou outra, ele vai se manifestar. Ele vai aparecer. Alexandre, que palavra é essa? Misericórdia, vou me esconder aqui debaixo da cadeira. Calma, tem mais pancada vindo. Glória a Deus. Vamos lá, próximo versículo. E disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Eles fizeram até a parte que Deus tinha mandado, só que não fizeram tudo. E vocês perceberam que é o rei querendo jogar a culpa para o povo? Vamos supor, você está lá na sua casa, você tem um filhinho de 2 anos. Aí chega lá, você está lá na sua casa, seu filhinho de 2 anos está lá, dormindo no berço, aí você vai lá, decide jogar bola, aí quando você volta, você tira a chuteira, suja todo o chão, aí chega a esposa brava, não é um testemunho meu, tá? Fiquem em paz. Chega a esposa brava: que é isso aqui? Foi o bebê. Tem como isso? Quem comanda uma nação é o rei, não é o povo. Quem comanda, quem tem que estar à frente da batalha, não é alguém que está aconselhando você, é você. Você que está à frente da sua vida, claro, sendo direcionado pelo Espírito Santo. Não tente jogar para outra pessoa a responsabilidade do seu pecado. Não tente jogar para outra pessoa a responsabilidade do seu erro. E aqui eles erraram por quê? Porque queriam prosperar. Vamos continuar? Versículo 16. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disser essa noite. E ele disse: fala. Olha aqui, ele já mudou. Ele já mudou o jeito que ele falava. Olha, paz, olha aqui, bendito seja o Senhor, você chegou aqui, agora fala. O que Deus quer falar comigo? Próximo versículo, 17. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor? Antes voastes ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui, eu vejo
né, o Samuel como um pastor aqui para o Saul. Porque esse momento aqui ele podia, apanha. Mas não, ele falou, você lembra quando você era pequeno? Você lembra quando você não era nada? Você lembra quando você não tinha nada? Deus te levantou, te deu força, te deu um exército. Aí ele falou para você destruir tudo e você tenta enganar Deus? Não é assim. E por que eles fizeram isso? Por conta do despojo. Tem muita gente querendo prosperar da maneira errada. Não é assim que prospera. Não é dessa maneira. Eu posso explicar para vocês o que eu vejo como santidade? Como prosperidade? Como prosperidade? Posso explicar para vocês o que eu vejo? A prosperidade é algo simples. É você saber administrar aquilo que Deus lhe entrega. Por que eu digo isso? Porque tem muitas pessoas com muito dinheiro no bolso. Tem muitas pessoas que têm ações, tem tudo. Mas você vai pesquisar o nome da pessoa, está cheio de processo. Essa pessoa é próspera? Eu não vejo essa pessoa como próspera. Está com o nome sujo na praça, né? Essa pessoa não está prosperando da maneira certa. Agora você, vindo aqui, recebendo até um pequeno salário, olhando para os salários aí fora, né? Você recebe um pequeno salário, só que está tudo pago. A sua casinha lá, o seu cantinho é seu, o seu carrinho é seu. Você pode comprar umas roupas para você. Você é próspero? Você não tem dor de cabeça quando você deita em casa? Isso é prosperidade, é você entender e administrar aquilo que Deus entrega na sua mão. Não é você voar ao despojo. Voar ao despojo dá certo, tá? Dá certo. Aqui eles conseguiram, trouxeram lá, e aí ele até quis pagar de santo, né? Fala, não, a gente trouxe isso porque a gente veio fazer um sacrifício ao Senhor. Não era isso que Deus queria. E vocês vão continuar, porque todo mundo conhece um dos versículos finais aqui dessa passagem. E daqui a pouco a gente vai ler junto, ó. Versículo 20. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei do Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Ele não aceitou estar errado. Ele falou: não, eu fiz tudo certinho. Eu fui lá e destruí o povo, eu só trouxe o rei. Eu só trouxe o Agag. Eu só trouxe quem me convinha. E aí, próximo versículo, mas o povo tomou o despojo das ovelhas, das vacas, o melhor do intermédio para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Foi isso que Deus mandou? Não foi. Se Deus quisesse sacrifício, Ele ia querer sacrifício de uma terra pecaminosa. Deus, Ele não quer que você faça sacrifício tolo. Deus, Ele não quer que você vá lá. Eu vou parafrasear. Você jogue lá no tigrinho, fique milionário, ganhe 1 milhão no tigrinho e depois, não, eu fiz isso porque eu queria ser um dizimista. Não. Deus não quer te prosperar através de tigrinho. Deus não quer te prosperar através de coisas erradas. Deus não quer te prosperar dessa maneira. Ele quer te prosperar da maneira santa. Ele quer te prosperar de uma maneira a qual Ele vai se orgulhar de falar: esse meu filho prosperou, ele é um coluna da minha obra porque eu o levantei. Não porque o diabo deu dinheiro para ele. Não porque a tal pessoa, ou então tal aplicação. Não, não é isso que Deus quer. Ele quer que você prospere sim. E você vai prosperar em nome de Jesus, porém de maneira santa. Próximo versículo. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que... Todos nós conhecemos esse texto, né? Agora vocês conhecem um contexto também. Obedecer é melhor do que sacrificar. Do que está falando aqui? Prosperidade. Do que está falando aqui? Guerras, batalhas, de um povo que era para destruir tudo aquilo que não pertencia a ele. Porém, ele decidiu pegar aquilo que lhe convinha. Ele decidiu pegar aquilo que ele achou que seria bom. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que sacrificar. E o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui começou a queda dele. Por quê? Ele teve chance de se arrepender? Samuel não chegou nele e falou: olha, você era pequeno, Deus te fez crescer. Samuel não fez isso com ele? E ao invés dele se arrepender, é verdade, eu errei, eu pequei, eu peguei aquilo. Não, ele começou a jogar desculpa para outras pessoas. Sabe quem fez isso? Vocês lembram daquele primeiro casal que existiu na face dessa terra? Adão e Eva? O que eles fizeram? Eles pecaram, erraram. Aí apareceu Deus: onde está vocês? Onde está vocês? E eles estavam lá escondidos.
Aí não tinha como se esconder de Deus, né? Aí, ô Adão, o que você está fazendo aí? Ah, não, é porque a gente comeu o fruto. Não, mas como assim vocês comeram o fruto? A mulher me entregou o fruto. Jogou a responsabilidade para a mulher. Ah, mulher, você deu o fruto para ele comer? A cobra falou para a gente comer o fruto. Eles não assumiram a própria culpa, assim como o rei Saul aqui. E agora eu quero que vocês entendam o porquê que eu falei para vocês no início dessa mensagem, que ou você mata o seu pecado, ou o seu pecado cresce e te mata. Vamos lá para o final de 1 Samuel? Último capítulo de 1 Samuel, capítulo 31, a partir do versículo 1 também, nós vamos ler aqui. Vocês vão entender. O tempo passou, olha o tanto de capítulos que passaram, né? 16 capítulos passaram, então teve muita história, teve muitas guerras, muitas batalhas. Porém, o tempo passou e ele não se arrependeu. Até que chegou o momento da morte. Alexandre, você já está pregando coisas pesadas demais, agora vai falar de morte. Por quê? Todo mundo vai passar por esse período, por esse momento. Porém, como você vai encontrar a morte? Você vai encontrar a morte com seu coração alegre, sabendo que está com Cristo é incomparavelmente melhor? Ou você vai se desesperar? Porque olha o que aconteceu, 1 Samuel, capítulo 31. Os filisteus, o que está escrito ali? Os filisteus. Eram os amalequitas? Era uma batalha com Amaleque, com alguém assim? Não, tinha nada a ver com Amalequita. Mas os filisteus, pois, pelejaram contra Israel. E os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessado na montanha de Gilboa. Olha, no mesmo lugar que ele queria fazer sacrifício, né? No mesmo lugar que ele queria fazer sacrifício, foi onde eles caíram. Versículo 2. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos. E os filisteus mataram a Jonatas e a Abinadab e a Malquizua, filhos de Saul. Olha, a família dele sofreu. A família dele morreu no meio de uma batalha. E a peleja se agravou contra Saul. E os flecheiros o alcançaram. E muito temeu por conta dos flecheiros. Então disse Saul a seu pajem de armas: arranca sua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Olha que fim triste. Grande rei Saul, alguém que tinha tudo nas mãos, alguém que tinha dinheiro, alguém que tinha um reinado completo, um povo, decidiu se matar, decidiu se lançar contra a espada. Mas Alexandre, o que isso tem a ver com a mensagem? Vocês vão entender, guarda no seu coração. Próximo versículo: vendo pois o seu pajem de armas que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Olha só. O suicídio de Saul fez outra pessoa se matar. Agora, vamos tirar essa parte de morte, de suicídio? Vamos colocar desistência? A desistência de Saul fez outra pessoa desistir. Saiba que se você continuar com pecado no seu coração e você simplesmente desistir dos seus projetos, a sua família vai ser destruída. As pessoas que estão ao seu redor vão desistir também. As pessoas que estão perto de você não vão sentir mais vontade de continuar na batalha, de continuar na guerra. Por isso eu falo para vocês, vocês têm que crescer, vocês têm que prosperar, vocês têm que dar muitos frutos, vocês não podem desistir, principalmente com pecado no coração, principalmente. Mas você que está em santidade, que está buscando Jesus, não desista. A batalha é grande, mas Deus está contigo. Próximo versículo: assim faleceu Saul e seus 3 filhos, e o seu pajem de armas, e também todos os homens morreram juntamente naquele dia. Olha só que destruição, hein? Que destruição que veio. 2 Samuel agora, pule algumas páginas para frente, dependendo do modelo da sua Bíblia. 2 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 5. Vou me apressar um pouquinho para dar tempo de pregar tudo, né? Quem aqui está entendendo a palavra em nome de Jesus? Quem aqui está ouvindo a voz de Deus? Quem aqui não vai trazer o pecado no coração? Não vai trazer. Glória a Deus. Ninguém aqui vai levar pecado no coração em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 5. E disse Davi ao jovem que trazia as novas: como sabes tu
que Saul e Jonatas, seu filho, são mortos. Então disse o jovem que lhe dava a notícia: cheguei por acaso à montanha de Gilboa, e eis que estava Saul encostado sobre a sua lança, e eis que os carros e capitães da cavalaria apertavam ele. Vocês notaram uma palavra aqui? Eis que eu cheguei como? Eu cheguei por acaso. Foi por acaso? A gente vai ver se foi por acaso. Vamos entender se foi por acaso mesmo, porque a gente tem que entender quem que era esse jovem. Próximo versículo, o Espírito Santo vai falar conosco em nome de Jesus. E olhando ele para trás de si, viu-me a mim e me chamou. E eu disse: eis-me aqui. Versículo 8. E ele me disse: quem és tu? E eu lhes disse... Aquele povo que era para ter sido destruído lá no passado, encontrou ele no final da vida dele. Entendam agora, o pecado de Saul, nos últimos momentos da vida dele, encontrou com ele. Eu imagino ali, eu imagino como se fosse um filme, né, essa cena. Imagina, no pior momento da vida ali, sabe quem eu sou? Eu sou aquilo que você tinha que ter destruído há muito tempo atrás. Será que hoje, ouvindo essa palavra, você vai sair daqui com o seu coração limpo, ou você vai continuar guardando isso no seu coração? Tem que sair limpo, tem que ser transformado. Você não pode chegar lá no final da sua vida e se encontrar com aquilo que você tinha que ter tirado da sua vida há muito tempo. Você não pode chegar no final do seu caminho, da sua caminhada, e o seu pecado te encontrar, não. Quem tem que te receber é Jesus, falando: vinde benditos de meu Pai. Não é o pecado, não é o erro, não é a mágoa, não é o ressentimento, não é o adultério. Não é isso que tem que te encontrar, não é a desonestidade. Quem tem que te encontrar é Jesus, meus irmãos. Aqui nos últimos momentos da vida dele, sou amalequita, versículo 9. Então ele me disse: peço-te, arremessa-te sobre mim e mata-me, porque com angústias me tem cercado, pois toda a minha vida está ainda diante de mim. Aqui o Saul falando para ele: olha, você é amalequita, que eu tinha que te destruído há muito tempo. Faz o seguinte então, me mata, eu não estou aguentando mais. Se o seu pecado te encontrar, meu irmão, o que vai ser de você? Porém, eu creio num Jesus, que Ele morreu na cruz para nos libertar. Próximo versículo aqui, aí a gente vai para uma parte que é um pouquinho mais tranquila, Versículo 10, arremessei-me, pois, sobre ele, e o matei. Ele morreu, ali naquele momento ele morreu. Porque bem sabia eu que não viveria depois da sua queda. E tomei a coroa que tinha na cabeça e a manilha que trazia no braço, e as trouxe aqui ao meu Senhor. O que ele tomou? O que ele tomou? Lê comigo, e tomei a coroa que havia na sua cabeça. Lembra que eu falei desde o começo da mensagem? 2 reis, um trono, uma coroa, vai dar certo isso? Não tem como. Não tem como servir a 2 senhores. Não tem como você servir a Deus e continuar no adultério. Não tem como você servir a Deus e continuar na desonestidade. Não tem como você seguir a Deus e continuar com a mágoa no coração. Ele tomou o quê? A coroa que ele tinha sobre a cabeça. Apocalipse 3:11. Vamos ler juntos. Apocalipse 3:11. Já estou finalizando a mensagem. Quem aqui está entendendo? Quem está gostando da mensagem? É uma mensagem pesada? É uma mensagem que, olha, o pastor Alexandre está bravo. Não, estou bravo não. Estou bravo contra o pecado. Contra isso eu estou bravo. Estou bravo com o diabo. Com vocês não. Eu quero ver vocês crescendo. Sabe por quê? Porque, eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que ninguém tome a sua. Olha só. Você tem que guardar o que você tem. A sua coroa não foi feita para nenhum outro rei. Não, é para você. E aqui está falando para ninguém roubar, para ninguém tomar a sua coroa. Quem veio para roubar, matar e destruir? Foi Deus? Foi a pessoa que está do seu lado? Não, foi o diabo. Sabe, se você continuar levando essas coisas do seu passado para o seu futuro, uma hora ela vai roubar a sua coroa. Uma hora você não vai ter forças para continuar. E aqui está falando o quê? Guarda o que tens. Provérbios 4:23, eu finalizo essa mensagem em nome de Jesus. Provérbios 4:23. Sobre tudo que se deve, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida.
É através de guardar o coração em santidade, através de você guardar o seu coração somente para aquilo que Jesus fala, é que você vai encontrar saídas da vida. Mas Alexandre, eu pequei, eu errei, eu realmente estou como Saul, cheguei nos últimos momentos da minha vida, vi ali o meu pecado se manifestando na minha frente. Será que eu ainda tenho jeito? Será que eu ainda tenho como ser transformado? Agora eu vou falar a parte boa da mensagem. Quem aqui quer ouvir a parte boa da mensagem? Levanta a mão aí. Quem quer ouvir a parte boa da mensagem? Colossenses 2,14. E ali eu finalizo de vez. Passo a régua, fecho a conta em nome de Jesus. Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças. O salário do pecado é a morte. Isso está onde? Na Bíblia Sagrada. Então quem peca está destinado à morte. Porém, havendo riscado. Quando você risca alguma coisa, aquilo perde o valor. Vamos supor, você tem lá a escritura de um apartamento, você vai assinar ali no cartório. Eu creio que aqui tem pessoas que vão assinar várias escrituras de apartamento, fazenda, carro, moto, tudo que o Espírito Santo der para vocês, eu quero que vocês recebam em nome de Jesus. Porém, se você chegar na hora de assinar e você escorregar com a caneta ali, fazer uma rasura e riscar, aquele documento vale alguma coisa ainda? Não vale, né? Não vale mais. Havendo riscado as cédulas que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Sabe o seu pecado que você tem tanto medo de encontrar? Conheça a Jesus. Porque Ele, quando cravou os seus pecados no meio da cruz, Ele tirou o valor do seu pecado. Se o diabo podia tentar te acusar, se o diabo podia tentar te atacar de alguma maneira, já era, acabou, está pago. Porém, só está pago se você confessar, se você buscar a Deus. Então não deixe que o inimigo roube a sua coroa, não deixe com que o inimigo tome aquilo que é seu, em nome de Jesus. E assim nós finalizamos a mensagem. Vocês entenderam a mensagem? Então vamos aplaudir bem forte a Jesus. Mais forte, que eu quero orar com vocês. Fiquem de pé, fiquem à vontade. Vamos orar agora? Alexandre, que é isso? É santificação. Eu quero que, além de todas as coisas, você saia daqui, dessa igreja, com o seu coração limpo. Por isso eu vou fazer uma oração agora, que o nosso missionário R.R. Soares sempre faz aqui nesse altar, pedindo para que Deus limpe o seu coração, pedindo para que Deus transforme a sua vida e que você fique como se fosse um recém-nascido, sem dever nada, digamos assim, no mundo espiritual. Eu quero ver vocês vivendo com Jesus em nome de Jesus. Alguém quer receber essa oração? Que Deus te limpe, te perdoe de todos os seus erros cometidos consciente ou inconscientemente? Então levanta a mão comigo e fala: Jesus. Fala comigo: Jesus, perdoa-me, limpa-me, purifica-me. Eu preciso do Senhor.